entrando aí. Acho que a gente já vamos perder tempo, não. Cadê o Matheus? Matheus fechou a câmera, mas já voltou, tá voltando. Então, vamos lá, gente. Bom dia para todo mundo que abriu a câmera aí, Marina, Rafael, Daniela, Andréia, todo mundo que deu bom dia aí no chat. Bom dia, Matheus, professora Luísa, professor Daniel. A gente está aqui em mais um encontro do nosso grupo de estudo Sistema de Justiça Criminal e Direitos Fundamentais, liderado por mim, pela professora Luísa. Hoje a gente vai falar de um tema, acho que mais atual impossível, que é a Lei de Segurança Nacional, um tema atualíssimo, né, centro do debate, e especificamente a crise democrática e a liberdade de expressão. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe um convidado que é especialista nesse tema, que é o professor Daniel Sarmento. Muitos de vocês já conhecem, o currículo dele é muito extenso, eu vou falar aqui um currículo bem resumido mesmo. O professor Daniel, ele é professor titular de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é graduado, mestre e doutor pela mesma universidade, possui pós-doutorado na Universidade de Yale, é coordenador da Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da UERJ, e ele é um dos autores de uma das ADPFs que está no Supremo, especificamente a ADPF 799. Ele vai falar um pouco dessa ADPF para a gente lá. Então, já mais uma vez agradeço a participação e a disponibilidade do professor. Nesse nosso encontro, é o segundo encontro que a gente inclui a figura do debatedor. Nesse nosso encontro, a gente vai ter o Matheus Chioqueta. Ele é aluno aqui do nosso grupo de estudos, é advogado, e ele é coordenador adjunto do Departamento de Estudos Legislativos do IBCCRIM. E lá eles estão formulando uma nota técnica sobre a Lei de Segurança Nacional. Então, acho que o Matheus ele vai agregar muito aqui o nosso debate. Agradeço também a disponibilidade dele e uma pessoa que entende também do assunto. E falando do debatedor, gente, como a gente incluiu essa figura para poder até incluir vocês mais no debate, fazer com que vocês participem mais aqui do nosso grupo de estudos, o Matheus ele vai poder formular perguntas para o professor Daniel durante a exposição do professor Daniel. Vocês também podem formular perguntas, mas se for durante a exposição, eu peço que vocês escrevam no chat, que ao final eu falo com o professor Daniel. E se no final também vocês quiserem fazer alguma pergunta falando, pode abrir a câmera, se não quiser, pode abrir o microfone e fazer também as perguntas ao final, tá bom? Então, eu vou fazer aqui uma breve introdução sobre a Lei de Segurança Nacional, que é a Lei 7.170 de 83. Então, ela foi sancionada em 83, ou seja, é uma lei que foi sancionada na lógica e a época da ditadura, né? Ela sofreu algumas alterações desde então, foram alterações lentas, mas sofreu algumas alterações. E essa lei entende como crime contra a segurança nacional as ações que possam lesar ou colocar em perigo a integridade territorial, a soberania nacional, o regime representativo e democrático. E aqui, acho que é o que a gente tem, um dos maiores problemas da lei, colocar em perigo a pessoa dos poderes da União, que são o presidente da República, presidente do Senado, da Câmara e do Supremo. Então, é muito relevante esse debate, acho que em especial em razão desse clima de antagonismo que a gente está vivendo. Eu acho que mais do que clima de antagonismo, é um clima de ódio, altamente polarizado, e isso tende a piorar o ano que vem, o ano das eleições, com certeza. Diante de tudo isso, a gente tem no centro dessas discussões o presidente Bolsonaro, a gente tem no centro dessas discussões esse discurso de ódio, né? Um discurso sempre contra alguém, contra alguma coisa, a necessidade de se ter um inimigo. Nesse contexto também a gente tem a utilização de fake news, então é um debate muito amplo. Como a professora Luísa já antecipou, na nossa aula da semana passada, a gente é professora de uma turma regular no IDP, a gente adiantou um pouco a questão da Lei de Segurança Nacional para os nossos alunos. E a gente citou vários, acho que o professor Daniel deve falar sobre isso também, mas a gente citou vários exemplos atuais da utilização, da aplicação da Lei de Segurança Nacional. Como, por exemplo, contra jornalistas, a gente falou do caso especificamente do Hélio Schwartzman, a gente falou sobre o Ricardo Noblat, sobre o cartunista Renato Aroeira,
sobre o caso do Marcelo Ferrer, da CNN. Além desses casos de jornalista, a gente falou também sobre o caso dos outdoors que estão espalhados aí pelo Brasil, especificamente do caso do Pique Ruído, do outdoor do Pique Ruído. A gente falou também dos casos, o caso de prisão do deputado Daniel Silveira, que nesse caso foi uma prisão determinada pelo STF, no inquérito das fake news. A gente tratou um pouco do caso do Felipe Neto, a gente citou o caso do Adélio Bispo, que foi aquele que deu a facada no presidente Bolsonaro, enfim. São vários casos recentes da aplicação, por isso que esse tema é muito importante, muito atual, para a gente poder discutir. Então, mais uma vez, agradeço ao professor Daniel. Vou passar agora para a professora Luísa, ela também vai fazer uma introdução, e depois o nosso convidado. Obrigada, gente. Um bom dia. Obrigada, Monique. Bom dia, Daniel. Agradecendo aqui mais uma vez a tua presença, já que várias pessoas conhecidas. Maria Helena está aqui conosco também. Maria Helena, que é colega de Ministério Público Federal. E essa questão da Lei de Segurança Nacional, como a Monique, a professora Monique fez essa introdução, a nossa Lei de Segurança Nacional tem essa característica, ela é uma lei do fim da ditadura, e ela tem essa característica de pretender fazer a defesa da pessoa, dos titulares dos poderes e também do Estado Democrático. Era uma lei que não era muito utilizada, inclusive eu mesma, em toda a trajetória que tenho no Ministério Público Federal, é sempre federal, né? Isso que é importante, os crimes são sempre federais, portanto, sempre de atribuição do Ministério Público Federal. Eu conheci o caso da invasão do Congresso Nacional, que foi quando houve a invasão por movimentos sociais, mas essa outra parte de instauração de inquéritos a pedido do ministro da Justiça, em razão de detrimento do que eles entendem, né, como uma violação da pessoa do presidente da República, eram poucos. Nós sabemos que nos últimos anos, no último ano, talvez mais precisamente, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública ele requisitou vários inquéritos, alguns desses que a professora Monique mencionou, e outros que estão por aí e que são outros casos. Inclusive, ontem eu coloquei no grupo mais um caso de outdoor, que era onde havia um outdoor que a pessoa responsável dizia o senhor da morte chefiando o país, quando estávamos a 120 mil mortos por Covid, né? Agora já estamos com quase 390 mil. Portanto, esses inquéritos acabam, quase todos, eu não tenho notícia de nenhum que tenha tido propositura de denúncia, esses inquéritos têm sido arquivados pelo Ministério Público Federal com base no direito da liberdade de expressão, direito de crítica, que, no caso das autoridades públicas, ela vai num alto grau de liberdade. Por outro lado, a lei também passou a ser usada, inclusive para a instauração de um inquérito no Supremo Tribunal Federal, a pedido do Ministério Público Federal, que é conhecido como o inquérito dos atos antidemocráticos, e especialmente após o dia 19 de abril do ano passado, quando várias pessoas se reuniram em frente do quartel-general do Exército Brasileiro, aqui em Brasília, pedindo a intervenção militar, a queda, se manifestando com um golpe militar, que eles chamam de intervenção militar, e depois disso nós tivemos vários momentos onde esse tipo de manifestação foi feita. Esse tipo de manifestação tem sido investigado e existem algumas denúncias. Então, a lei tem esses dois aspectos. Em função disso, houve a propositura, agora já são 5 ADPFs, elas têm diferenças, né? Algumas querem toda a não recepção da lei, porque como a lei é anterior a 1988, nós falamos de não recepção, então, portanto, ações de descumprimento de preceito fundamental. E essa que o Daniel, subscritor, pretende que seja mantido esse corpo de defesa do Estado Democrático e a outra parte seja considerada não recepcionada. Existe projeto de lei hoje tramitando no Congresso Nacional, a relatora é a deputada Margarete Coelho, que os tipos são quase todos de defesa do Estado Democrático, inclui, inclusive, tipos de passar fake news com matéria eleitoral, que é uma grande preocupação, que já aconteceu, e houve até recomendações do Ministério Público Eleitoral. Então, esse universo todo em que nós estamos trabalhando com essas ADPFs, foram pedidas informações, e não tem apreciação de liminar ainda,
E agora esse assunto está na pauta, que é porque tem um projeto. Por outro lado, é sempre importante dizer que a Lei de Segurança Nacional dos países do Cone Sul, de outros, foram revogadas. Eram leis que tinham a pretensão do combate a um inimigo interno, então essa é uma doutrina que foi construída durante a ditadura militar, que é a doutrina de segurança nacional, é uma doutrina de combate ao inimigo interno, do terrorismo interno, e há que se ter muito cuidado de não se punir os movimentos sociais, só que isso hoje fica por conta da lei de terrorismo, que é uma outra discussão. Por outro lado, vários estados têm mecanismos, estados democráticos têm mecanismo de defesa das instituições democráticas. Por quê? A liberdade de expressão não pode ser usada por grupos que têm como objetivo derrubar o próprio Estado democrático. Então, eu acho que esse é o panorama de fundo, e mais uma vez, aí, agradecendo a presença do professor Daniel, eu já passo a palavra ao Daniel Sarmento, que, como Monique disse, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da qual eu também sou egressa, então eu gosto de sempre falar que eu fiz a minha graduação na UERJ. Gente, muito obrigado. Primeiro, obrigado, Luísa, obrigado, Monique, pelo convite. Prazer rever a Luísa. Eu, antes de ser advogado, fui do Ministério Público Federal, tive o prazer de trabalhar com a Luísa, que era já uma referência lá. Prazer também reencontrar aqui na tela Maria Helena, né, com quem também a gente trabalhou junto por muito tempo. E vou, né, direto ao tema da Lei de Segurança Nacional. Quer dizer, como já foi dito aqui, e acho que por honestidade intelectual é importante que eu frise, eu, além de ter interesse acadêmico nessa questão, eu sou também advogado numa das ações no STF que questiona essa ação, né? Sou advogado em caráter pro bono, fui eu que procurei o partido para propor a ação, então não tenho nada a ganhar economicamente com isso, mas, enfim, eu estou na disputa sobre a constitucionalidade de preceitos da Lei de Segurança Nacional, né? Como a introdução da Monique e depois da Luísa mencionaram, essa é uma lei editada no regime militar, né, em 1983, no governo Figueiredo, quer dizer, já era um momento de abertura lenta, gradual e segura, para usar a expressão do Golbery, que era uma eminência parda ali da época, né? E as leis de segurança nacional anteriores do regime militar eram ainda piores, eram ainda mais duras, né? Uma delas chegou a prever, inclusive, pena de morte, né? Enfim, mas a Lei de Segurança Nacional em vigor, ela não deixa de conter e expressar os valores da época, né, da ideologia de segurança nacional. Uma ideologia que foi construída no contexto da Guerra Fria, no regime militar, né, que tinha como principal locus de propagação a Escola Superior de Guerra e que se baseava exatamente nessa compreensão a que aludiu a Luísa do inimigo interno, né? Você fazia uma distinção, uma clivagem político-ideológica entre amigo e inimigo, né? E sempre evocado na história do Brasil, o perigo comunista também estava presente aqui na lei, que, enfim, tem preceitos que falam em luta violenta de classes, coisas assim que claramente foram elaboradas para estigmatizar o comunismo, né? Esse cenário de, vamos dizer assim, ressurreição da Lei de Segurança Nacional, não do ponto de vista formal, né, porque ela não deixou de vigorar, mas do ponto de vista prático, ela começou a ser invocada com uma frequência cada vez maior, e há dados estatísticos sobre isso, né? A Folha de São Paulo fez, enfim, pesquisas mostrando como é vertiginoso o aumento do número de inquéritos instaurados com base na Lei de Segurança Nacional. Isso se liga à crise democrática que o Brasil está atravessando. Eu sei que esse tema é polêmico, mas eu não sou de fugir à polêmica. E eu não tenho nenhuma dúvida de que o Brasil hoje vive um momento de recessão democrática, pelo menos desde a ascensão do Jair Bolsonaro ao poder. É um movimento que ele não é jabuticaba local, quer dizer, existe um movimento global de ascensão de líderes
populistas e extremistas, no caso brasileiro de extrema direita, como também no caso da Hungria, da Turquia, da Polônia, mas também há exemplos na extrema esquerda, como foi o caso da Venezuela, né, do Chávez e depois do Maduro, que, uma vez ascendendo ao poder pela via eleitoral, começam a corroer as bases da democracia. Com detalhe de que, no caso brasileiro, a singularidade é que, em paralelo ao processo de erosão democrática, existe permanentemente a ameaça de golpe mesmo, né, que, vez por outra, o presidente faz. Né, ameaças contra o Supremo Tribunal Federal, né, apelo a militares, etc. Então, é uma erosão com o risco de ser algo mais do que uma erosão, um golpe old school, né, um golpe das antigas, vamos dizer assim. E essa erosão democrática, ela tem algumas características que já foram detectadas também no estudo do direito comparado. Claro que cada país tem as suas singularidades, mas existem algumas características comuns. Né? Uma tentativa, por exemplo, de construir um conceito de comunidade política, de demos, de uma maneira muito excludente, né? Em que, enfim, adversários políticos são tratados como inimigos, em que aqueles que não se alinham a uma determinada visão de mundo são vistos quase como não cidadãos, né, excluídos do pacto político. Isso está muito claro no Brasil. Uma tentativa de aparelhamento ou de tensionamento o tempo inteiro das instituições. A gente está vendo isso claramente no Brasil, em muitas instituições, inclusive instituições do sistema de justiça, né? Mas a gente vê, talvez, com nitidez ainda maior se a gente olha para órgãos ambientais, órgãos indigenistas, né? Se a gente olha para a própria atuação das Forças Armadas, que durante muito tempo tiveram, de certa maneira, afastadas da política, hoje em dia, de maneira muito perigosa, se reaproximam. Acho que um marco foi aquele tweet, né, do general Vilas Boas ameaçando o Supremo Tribunal Federal na véspera do julgamento do habeas corpus do Lula. Né? E uma outra característica, e aí eu chego ao ponto de contato com a Lei de Segurança Nacional, é a perseguição, inclusive com os instrumentos do direito penal, de críticos, né? Daqueles que, de alguma maneira, se afastem ali da hegemonia e, de alguma maneira, com as suas falas, com a sua atuação na esfera pública, ameacem o status quo. Quer dizer, uma característica desse processo de declínio democrático, desse processo de asfixia da democracia, é uma certa tentativa de domesticar o espaço cívico, né, de calar críticos, de alguma maneira, asfixiar a esfera pública. E isso é feito por diversos meios, e talvez um dos mais importantes, um dos mais violentos deles, inclua o uso do direito penal, né? Inclua o uso do instrumental do direito penal. E aí a gente tem um problema no Brasil, na nossa trajetória histórica, que é, nos momentos de vida democrática, né? E o Brasil atravessou momentos, enfim, a gente continuava tendo aqueles problemas seríssimos de racismo estrutural, de desigualdade econômica, de autoritarismo em certas instituições, mas a gente vivia, né, avanços democráticos muito significativos, né? Enfim, durante aí uns 30 anos de vigência da Constituição, se passou por governos do PSDB, por governos do PT, né? E o que aconteceu? A gente não lidou com um certo entulho autoritário que existia. Não foi feito um dever de casa de remover o entulho autoritário, seja pelo Congresso, pelo Parlamento, seja pelo próprio Poder Judiciário. E aí, em relação ao Poder Judiciário, uma parte da culpa é, inclusive, da sociedade, da oposição, que não levou isso. O Poder Judiciário não atua de ofício, né? Não levou isso tempestivamente ao Poder Judiciário. Então, isso acontece com um monte de coisas. A gente ainda tem
muitas normas que estão impregnadas com esse entulho autoritário, né? É um passado que não passou, né? Ou pelo menos que não passou inteiramente. Isso ainda habita a nossa cultura política e social. Basta a gente lembrar da forma como atuam, por exemplo, as polícias no Brasil, sobretudo quando as polícias se voltam contra populações negras, populações pobres. Eu sou advogado de uma outra ação no Supremo, a DPF, chamada DPF das Favelas, a DPF 635, que discute a atuação da polícia no Rio de Janeiro, a letalidade policial. Isso é uma herança também, até mais antiga, uma herança de tempos de escravidão, mas que tem ali a marca clara da ditadura. E aí a gente um pouco vai empurrando problemas para debaixo do tapete, né? Talvez para não criar confusão, para não criar atrito, etc. e tal. E isso aconteceu com a Lei da Segurança Nacional. Quase todo mundo que era indagado sobre a Lei de Segurança Nacional dizia: olha, essa lei ela é muito ruim, ela, enfim, contém os valores ali do regime de exceção, né? Ela não foi recepcionada, pelo menos uma boa parte dela não foi recepcionada, é preciso ou expurgar da ordem jurídica esses preceitos ou fazer uma nova lei. Só que isso simplesmente não foi enfrentado há bom tempo pelas nossas instituições. E aí começa o governo Bolsonaro e com um duplo uso aqui, né, com a dupla dimensão da Lei de Segurança Nacional. Quer dizer, em primeiro lugar, com ataques muito claros e muito reais àqueles valores que, numa democracia, podem e devem ser protegidos, inclusive pelo direito penal. Né? Ameaça de fechar Congresso, fechar Supremo, instaurar a ditadura militar. Né? Quer dizer, isso em democracias maduras, isso pode ser objeto de proteção, inclusive pelo direito penal. A nossa ordem constitucional consagra, essa é uma expressão que foi cunhada pelo Karl Loewenstein, um jurista alemão, mas que depois ficou produzindo nos Estados Unidos, uma democracia militante, quer dizer, uma democracia que não aceita pacificamente que ela seja destruída, que ela se propõe a se autodefender contra seus adversários. Quem lê, por exemplo, o artigo da Constituição que trata de partidos políticos, talvez a gente tenha ali a base mais clara do modelo de democracia militante, que diz: o partido político não pode ser contra a democracia, não pode ser contra os direitos fundamentais. Né? E essa abertura para a democracia militante penetra, inclusive, no texto constitucional, inclusive na parte penal, quando você tem um mandado expresso de criminalização de determinadas condutas que põem em risco a democracia. Né? Então, começou a ter muitos ataques desse tipo, às vezes por pessoas da sociedade, às vezes isso alimentado, né, por gente do governo, e aí se fala de gabinete de ódio, por exemplo. Todo mundo sabe, acompanhou, que o próprio presidente da República foi a passeatas, a manifestações, inclusive em plena pandemia, né, apoiando manifestações com faixas pedindo intervenção militar, coisas dessa natureza. E, por outro lado, a mobilização cada vez maior da Lei de Segurança Nacional contra críticos. E aí a Lei de Segurança Nacional tem uma série de problemas, ela tem tipos que, de certa maneira, permitem esse uso autoritário. Né? Essa ação, de qual eu sou advogado, ela já estava pronta há um tempão. E aí a gente deu uma segurada quando a Lei de Segurança Nacional começou a ser empregada para conter esses ataques, sobretudo com a prisão do Daniel Silveira. Só que o que acontece? Aí tem ajuizamento de uma ação, vou ser franco aqui, pelo outro lado, pelo PTB, com um foco muito claro de proteger esses militantes que vinham atentando contra a democracia. Né? E aí a gente decidiu, falou, olha, a luta contra a Lei de Segurança Nacional
não pode ficar refém da extrema-direita. É preciso ter uma outra ação aqui que discuta isso com mais clareza. E aí a gente precipitou e entrou com uma ação. Né? Em paralelo a isso, embora já existissem projetos no Congresso parados há um tempão, um deles, inclusive, elaborado pelo ministro Barroso, mas isso estava lá parado, ninguém tocava, etc. e tal. O Congresso, na minha opinião, movido talvez por razões erradas, essa coisa de não é para ter judicialização da política e tal, como se o Supremo invadisse seara de alguém quando tutelasse direitos fundamentais, que inclusive são pressupostos para a democracia, começou a correr. Né? Houve fala, inclusive, do presidente da Câmara, dizendo, não, vamos fazer isso para o Supremo não usurpar de novo. Né? Eu vou falar um pouco da ação e depois eu vou dizer por que razões eu acho que a via do Supremo é hoje preferível à via do Congresso, na linha do que escreveu, aliás, o professor Oscar Vilhena Vieira numa coluna na Folha de São Paulo. Né? Então, quais são os problemas? Pois não. Posso interrompê-lo, por gentileza? Claro. Só para que a gente não vá para o debate da ação sem que eu pegue esse gancho. Antes de mais nada, dizer que é um prazer conversar com o senhor sobre um tema tão caro a todos nós, certamente. Você que é autor do melhor, na minha humilde concepção, dos melhores argumentos postos com relação ao debate da Lei de Segurança Nacional em torno da DPF 799, que foi magistralmente concebida. O meu ponto aqui, para não me alongar mais, e também peço desculpas pelo leitmotiv que me acompanha, estou num café refugiado aqui, confesso que eu optaria por uma música um pouco mais dramática para debater o tema, mas vamos lá. O mandado de criminalização por si só, certo? Nós temos, obviamente, no artigo 5º, né? E o que a gente percebe é que, claro, esse mandado de criminalização reclama que algo seja colocado. Não obstante, a gente debate sempre leis de segurança nacional concebidas em contextos quase que a sua generalidade, me corrija se eu estiver errado, por gentileza, quase que em sua generalidade concebidas em um contexto autocrático. Eu suscito agora brevemente, por exemplo, lei de segurança nacional que foi agora colocada em vigência recentemente, no dia 30 de junho de 2020, de Hong Kong. Né? Havia também um mandado de criminalização pela lei básica de Hong Kong, que é de 1997. Então, também, nesse contexto, e também em face das grandes movimentações que aconteceram ano passado, existia um mandado de criminalização que permitia e, aliás, demandava que isso fosse feito, de modo que, em algum momento, isso tem de ser feito para que esse espaço seja ocupado. O meu ponto é, os mandados de criminalização eles são suficientes nesse ponto e de que modo a gente pode entender que a gente sempre debate uma tentativa de acoplar lei de segurança nacional num contexto democrático, sendo que elas foram concebidas em um contexto autocrático, autoritário e etc. Obrigado pela pergunta, Matheus. Então, primeiro, né? Assim, se tivesse apenas um mandado de criminalização para tutela penal, acho que não bastaria, né? Eu acho que a gente precisa ter aqui respeito estrito ao princípio da legalidade penal, né? Essa, inclusive, é uma das razões pelas quais eu acho que não seria adequado, nesse caso da Lei de Segurança Nacional, a mesma solução que foi empregada pelo Supremo no caso da Lei de Imprensa do Regime Militar, né? Da DPF 130, em que o Supremo disse, olha, a lei está toda contaminada pela visão, enfim, autoritária, então vamos dizer que nada foi recepcionado. Por quê? Porque naquela matéria você não tem uma legalidade estrita, então foi possível, durante algum tempo, você, por exemplo, utilizar o direito de resposta, que não tinha nenhuma regulação legal, se valendo da analogia. Você não tem o princípio da estrita legalidade nessa área. Como tem o princípio da estrita legalidade no direito penal, se você tirar a Lei de Segurança Nacional, você não tem nada que fazer contra
se alguém chegar lá e uma conduta contra o deputado Daniel Silveira, que eu acho que é uma conduta que merece uma resposta penal, né? Agora, eu acho que eu vou aproveitar essa tua fala sobre o contexto, né, de que, enfim, muitas leis foram elaboradas num contexto autoritário, para dizer duas coisas. Quer dizer, primeiro, há esses exemplos, mas também há exemplos de leis, e aí normalmente não são chamadas de leis de segurança nacional, mas leis de proteção do Estado Democrático de Direito, algo que o valha, elaboradas em contexto democrático, né? Agora, o meu temor hoje, em relação à via legislativa, é porque eu não acho que o contexto brasileiro hoje seja plenamente democrático. Eu acho que a gente tem um presidente que não é um democrata, que tem muita influência no Congresso, que está conseguindo construir uma base parlamentar e que tem poder de veto. Então, eu não estou falando de quem está elaborando a lei. Eu não conheço essa deputada, mas todo mundo fala bem dela, que ela é uma pessoa qualificada, bem intencionada, etc. E tal. Então, claramente não é isso, né? Só que o presidente tem muito poder de influência no processo legislativo e ele pode vetar. E uma coisa que eu estava pensando aqui é o seguinte, gente, olhem a gravidade. Se o presidente veta aqueles dispositivos que, às vezes, atrapalham ali a sua galera, né? Eventualmente filhos e militantes, gente de rede social, etc. e tal. Se fica um período sem vigorar, mesmo que depois o veto seja derrubado, né? Você tem abolício crimes aqui. Mesmo que depois volte os fatos passados, a lei intermediária, aquela história da irretroatividade da lei penal, se eu não estou errado, se você em algum momento extingue o crime, então isso ia matar todas essas investigações que tem aí. E isso está passando totalmente debaixo do radar. Isso está passando totalmente debaixo do radar. E o que está acontecendo? O Congresso está dizendo assim, olha só, Supremo, não... Quando a gente propôs ação, tudo indicava que ela ia ser objeto de uma decisão rápida. Inclusive, assim, gente muito bem informada, né? O Recondo, né, do Jota, ou talvez do cara da imprensa que mais conhece o Supremo, falar: o Supremo vai decidir isso rapidinho, nas próximas horas. Aí o Congresso começa a falar: não, é aqui, é aqui, é aqui. Eu acho que isso é um erro do ponto de vista estratégico, para quem está preocupado com a defesa do Estado Democrático de Direito, enorme. Né? Mas, Matheus, se você me permite aqui, então, voltar aqui a alguns problemas que a lei tem, né? Então, primeiro, liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um direito extremamente relevante na nossa ordem jurídica por uma série de razões, pela sua conexão íntima com a democracia, pelo passado histórico brasileiro, que foi de negação da liberdade de expressão, pela sua proximidade à dignidade humana. É um direito que o Supremo, inclusive, já afirmou de uma maneira convergente com o direito constitucional comparado, que desfruta de uma espécie de posição preferencial na nossa ordem jurídica. E a liberdade de expressão ela não é ameaçada só com censura prévia, também com responsabilização ulterior. E quando a base da responsabilização ulterior são normas muito vagas, como é o caso, né? A gente lê aqui alguns dispositivos da Lei de Segurança Nacional, veja o nível da vagueza. Espera aí que eu perdi a Lei de Segurança Nacional. Só um instantinho. Veja o nível da vagueza. Artigo 22. Fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alterar a ordem política ou social. O que é fazer propaganda de processo ilegal para alterar a ordem política e social? Defesa do comunismo? O comunismo viola a cláusula pétrea. Você não pode ser criminalizar quem defendeu o comunismo, pelo amor de Deus. E é vago. Alguém pode dizer, eu estava outro dia debatendo isso com a presidente lá do IBCCRIM, num encontro, ela falava, não, mas o judiciário pode corrigir. Não, não é isso. Por quê?
há um conceito muito básico na dogmática da liberdade de expressão, que é o chamado, em inglês, chilling effect, que é o efeito resfriador sobre o discurso. O que é isso? Quando você tem uma restrição e as pessoas ficam com medo de falar antes, e aí se abstêm de criticar, porque sabem que, se o fizerem, podem se expor à responsabilização ulterior. Isso a Suprema Corte norte-americana desenvolveu, talvez no caso mais conhecido de liberdade de expressão do direito constitucional comparado, com Sullivan versus New York Times, que foi sobre responsabilidade civil. Agora, se vale para a responsabilidade civil, vale muito mais para a responsabilidade penal. Então, normas vagas desse tipo, e tem várias outras. Eu peguei um artigo aqui, o seguinte, o 23, tem o mesmo problema. Né? Toda a dogmática de liberdade de expressão diz que as normas restritivas não podem ser vagas, não podem gerar um risco para aquele que se comunica, tem que ter uma aplicação previsível. Nada disso tem aqui. Isso comunica com uma das dimensões do princípio da legalidade penal. A legalidade penal não é só ter a lei aprovada pelo parlamento. Legalidade penal, né, muitos chamam isso de taxatividade penal, exige que as leis tenham algum grau de previsibilidade. Ok, não é absoluto, ok, já dizia lá o Hart na filosofia do direito que toda a linguagem jurídica, por ser linguagem humana, de alguma maneira, né, está contaminada por um certo grau de indeterminação e ambiguidade, mas não pode chutar o pau da barraca. Normas absolutamente vagas, né, não são compatíveis com essa exigência. E a gente as tem aqui, claramente. E a gente ainda tem um problema, para mim, muito claro, de princípio republicano. O princípio republicano postula que não se pode confundir governante e Estado. O princípio republicano é a antítese daquela frase conhecida do Luís XIV, né? L'état c'est moi. E aí, a gente tem aqui o artigo 26, que é o artigo que mais está sendo empregado, né? A Monique citou aqui alguns casos. A gente acaba de ter um outro envolvendo o Guilherme Boulos, de alguém que faz uma crítica dura ao governante, e aí é enquadrado. Se tem algo que é do núcleo duro da liberdade de expressão e da democracia, é a possibilidade de criticar governantes. É o contrário. Né? Numa monarquia absoluta, the king can do no wrong, o rei não comete erro, você não pode falar mal dele. Na democracia, quanto mais importante você é, quanto mais alto é o seu cargo, mais você é suscetível a críticas duras, às vezes injustas, contundentes. Não precisam ser sérias, podem ser irônicas, pode ser charge, pode ser... Isso é do jogo, isso é da essência da democracia. E aí, quando você confunde a figura do governante com a proteção da segurança nacional ou do Estado Democrático de Direito, você inverte completamente o que deveria ser a proteção do Estado Democrático de Direito. A proteção do Estado Democrático de Direito é proteger que quem quiser criticar possa fazê-lo, ainda que muito duramente. E não que quem quiser criticar vá se expor à sanha persecutória do ministro da Justiça. Né? E aí a gente tem esse cenário que, assim, eu confesso que me solidarizo amplamente, mas eu não tenho tanto medo, né, enfim, do que vai ser feito com o Felipe Neto, com o Boulos, né? Eles têm minha solidariedade integral. Eu conheço o Boulos e sou fã dele e tal, mas eles vão conseguir se defender. Agora, se a gente vai aí Brasil afora, às vezes uma pessoa ali sem recursos, sem capital cultural, e exposta. Né? E aí isso se agrava
por uma outra característica que a gente está vendo nesse processo de erosão democrática brasileira, que é a contaminação muito profunda de instituições policiais por essa lógica do bolsonarismo. E aí o cara, às vezes, levanta um cartaz e vai preso em flagrante delito. Isso piorado por uma construção do Supremo, né, na decisão lá do ministro Alexandre de Moraes, na prisão do Daniel Silveira, que diz que se você postar alguma coisa na internet, isso é crime permanente. Ora, crime permanente no processo penal é flagrante permanente. Então, o cara posta algum negócio na internet, em qualquer hora alguém pode prendê-lo. Isso é louco. Professor, quanto a isso, só um comentário rápido aqui. A gente até falou na aula passada desse perigo das pessoas serem intimadas, serem notificadas, uma pessoa que não é do direito ou que tem menos conhecimento, como você disse, as pessoas conhecidas, elas têm como se defender. Mas acrescento a isso, imagina um cidadão, qualquer um de nós, né, com medo de postar alguma coisa, com medo de falar alguma coisa, porque acha que a Polícia Federal pode, e pode, de fato, né, bater na sua porta para que você vá responder a um inquérito ou prestar algum esclarecimento. Isso concordo contigo, é só essa observação mesmo de que os cidadãos, né, o simples fato de um cidadão ele ser notificado, para ele, isso já é um sentimento de pena, né, um sentimento ruim, né, de penalidade já em cima das pessoas. Exato. E, Monique, assim, eu acho que a perda não é só para o crítico, que passa a eventualmente ser assediado, etc. e tal. É para a sociedade. Por quê? Porque quando existe esse contexto de ameaça, muita gente deixa de falar, deixa de criticar. E o objetivo mais importante da liberdade de expressão é você ter uma esfera pública crítica, robusta, com opiniões diferentes, com pontos de vista diferentes, em que as autoridades possam ser criticadas, em que os temas possam ser discutidos com liberdade. Quando você começa a fazer essas ameaças, tem gente corajosa que continua falando, correndo risco, mas tem muita gente que não faz. Que às vezes não tem estrutura, né? Pode temer, vai vir a polícia aqui, eu vou perder meu emprego, ou eu vou ter que contratar advogado, eu não tenho dinheiro. Ou ao criticar, começa a tirar o pé. Eu tenho muitos colegas de academia que não falam tudo o que pensam sobre esse tirano que nos governa, porque tem medo de responsabilização. Isso enfim, no enquadramento teórico, é tipicamente algo que a liberdade de expressão tenta evitar. E a Lei de Segurança Nacional está produzindo isso. Então, assim, o fato da gente não estar, né, com condenações criminais com base na Lei de Segurança Nacional, né, o fato... Aí tem gente que diz, não, a primeira instância é o federal, mas a segunda instância é o Supremo, qualquer excesso o Supremo poda. Não é isso. Primeiro que a investigação em si já é algo grave, segundo, é o efeito sistêmico que isso gera sobre a esfera pública. E que não é um efeito indesejado, é um efeito desejado de asfixiar a sociedade civil e a esfera pública. Professor Daniel. No script das crises democráticas, quem lê os autores no direito comparado, só um comentário. ciência política, claro. Essa questão, Daniel, eu acho que tem também o efeito das redes sociais, né? Então, o que acontece é o seguinte, por exemplo, no caso do Daniel, né, do deputado, a questão da prisão dele tem um problema processual, que a prisão dele foi de ofício, e a gente tem a discussão hoje, que aí por isso que ele traduz, por isso que o ministro Alexandre de Moraes fala no flagrante. Como não houve pedido do Ministério Público, o que acontece? O novo Código de Processo Penal, com as alterações da 13964, né, que é conhecido como o pacote anticrime, a prisão preventiva ela só pode ser pedida por representação policial, com parecer do Ministério Público ou pelo Ministério Público. Então, sobraria o flagrante.
né? E o flagrante tem que ser convertido com a manifestação do MP. E aí teve a audiência de custódia. Então, esse caso é um caso, assim, ele, nessa parte da prisão, ele é um caso, assim, meio diferente, meio, né, complexo. A denúncia foi apresentada por outros fatos, inclusive no inquérito antidemocrático. Esse processo ele tem a característica também da ameaça, porque ele ameaça o ministro Fachin, né? Então, as declarações do Daniel para pegar... e essa questão das ameaças das famílias, elas de fato acontecem. Tanto que há uma denúncia da ameaça, de fato, coisas bem pesadas mesmo, e de ameaças no caso do próprio Alexandre de Moraes, que aí é uma denúncia lá do Rio de Janeiro. Eu acho que isso tudo complica porque o Supremo chamou para ele uma atribuição, uma competência, uma prerrogativa de foro, melhor dizendo, nesses, não do Daniel, mas em outros casos. No caso do fake news, ele chamou para ele uma prerrogativa de foro de quando os ministros do Supremo ou membros da sua família são ameaçadas. Prerrogativa de foro é essa que não existe, porque a prerrogativa de foro no Supremo é outra coisa, não é isso. Então, esse ponto. Agora, eu acho que também aí só fazendo essa pontuação desse caso específico. Agora, o que você menciona sobre essa questão do medo, dessa autocensura, vamos chamar assim, né, de que as pessoas acabam tendo, ela está muito ligada também a um outro fenômeno da internet, que é essa questão da perseguição nas redes, porque essa exposição ela acaba tendo também, imediatamente, uma perseguição nas redes, inclusive quando você exerce a sua função de pedido de investigação de determinadas pessoas. Então, isso está tudo misturado com a questão das redes sociais, do ambiente de ódio que você tem, do adversário ser encarado como um inimigo e das pessoas não conseguirem travar minimamente um diálogo no espaço público. Eu acho que isso na lei que a Margarete coloca, aí começa a ter o quê? Começa a ter muita criminalização de determinados fenômenos que acabam tendo um caráter coletivo por conta da própria exposição nas redes. Então, agora a gente tem agora os crimes de perseguição nas redes. No projeto da Margarete, a gente tem a questão das fake news. E essa questão das fake news, eu gosto sempre de mencionar que ele não é um momento agora. Eu participei de um primeiro debate, quando isso começou há 3 anos atrás, quando a gente estava discutindo crimes eleitorais e fake news. 3 anos atrás. E estava começando, eu acho que o Bolsonaro nem havia sido eleito. Acho que a gente estava na campanha de 2018. E nós fomos, então, discutir isso. Você podia... Qual era o tipo... O que é fake news, né? O que é fake news? Porque esse foi outro debate que a gente teve. O que é fake news? E aí a Silvana Battini, que tinha sido eleita, ela falou, olha, eu presenciei uma época que uma determinada candidata no Rio de Janeiro estava à frente das pesquisas e os eleitores começaram a receber SMS propagado dizendo que ela defendia a interrupção da gravidez. E aquilo teve um impacto. Defendia o aborto, aquilo teve um impacto na eleição e não se identificou de onde vinha aquilo. Então, muito antes do disparo do WhatsApp, já tinha um SMS. Então, tudo isso aí, que acaba culminando em determinadas questões, também está vinculado ao uso das redes sociais, as perseguições, os fake news. Então, eu acho que não dá para falar de um tema sem falar de outro. E eu acho que quando as pessoas se posicionam, elas têm que... Aí essa é uma outra dificuldade que nós estamos tendo também no sistema de justiça brasileiro hoje, é o seguinte, eu sou contra isso, eu não sou contra isso, ou eu sou a favor disso. Eu não sou a favor ou contra, dependendo da pessoa que está envolvida. Né? Que isso aí, hoje em dia, está difícil. Né? Está difícil, as narrativas mudam. Então, assim, por exemplo, a Lei de Segurança Nacional, voltando ao nosso ponto, ela serve para defender o Estado Democrático ou não serve? Essa outra parte, ela prejudica a liberdade de expressão ou ela não prejudica? Eu acho que a gente tem que aprender a ter esse debate, independente do autor ou da vítima ser uma pessoa que a gente gosta ou que a gente não gosta, que a gente concorda ideologicamente ou que a gente não gosta. Tem que servir para todo mundo, né? Porque senão fica lei. E você tem toda a razão nessa questão que você mencionou da abolição crimes. Se eu disser que nada foi recepcionado e eu não tiver outra lei, acabou. Eu não tenho como processar. Tanto assim que quando uma lei substitui a outra, na parte criminal, o que acontece? Ela tem um dispositivo no final dizendo remanescem as ações penais, investigações,
ações penais promovidas por tipo tal, isso ou vai viger em tal período. Isso agora, por exemplo, está sendo visto pela lei de licitação nova, né, que teve aí, que tem dispositivos específicos sobre isso. Então, só para fazer essas pontuações aí sobre essa pergunta do Matheus e os comentários. Acho que o Matheus tinha outra pergunta. Posso pegar o gancho da professora Luísa? Me ouvem bem? Sim. Bem, veja, a questão referente à fake news e à censura, ela remonta, inclusive, os primeiros meses de instalação do regime republicano brasileiro, com o decreto 295, que desde aquela época sancionava notícias falsas e boatos alarmantes. Veja só, em 1890, né? Claro, com uma outra moldagem sancionatória, não com base por óbvio, em questões disseminadas por internet, mas já naquela época existia essa previsão de conduta a ser sancionada, conhecido como o decreto Rolha, né? Eu quero só pegar esse gancho pelo seguinte: me parece que o assunto ele está encadeado da seguinte maneira, professor Daniel, professora Luísa, professora Monique. A crise democrática nos conduz a um necessário debate sobre a Lei de Segurança Nacional, a qual contém íncita, está inserida a essa Lei de Segurança Nacional determinado viés que restringe a liberdade de expressão, né? Determinados dispositivos que restringem a liberdade de expressão e que tolhem a liberdade de expressão. Então, parece que o encadeamento dos temas aqui dispostos ocorre dessa maneira. Crise democrática, que enseja o debate necessário e obrigatório sobre a Lei de Segurança Nacional e que nos leva a debater liberdade de expressão. Com base nisso, professor Daniel, e também no que a professora Luísa acabou de falar, e também aproveitando que o senhor estudou em Yale, o que nós temos a aprender com o free speech? Ele pode ser utilizado, nós temos algo a usufruir, bem usufruir, dessa maneira de compreender liberdade de expressão, ou o contexto é muito distinto? Não, eu acho que temos bastante coisa a aprender. Quer dizer, a primeira e algo que o Supremo já vem falando, mas que não aplicou em toda a sua extensão e não extraiu disso ainda todas as consequências, é que existe uma prioridade prima facie da liberdade de expressão vis-à-vis os direitos da personalidade das autoridades públicas, né? Então, eu vi uma pergunta aqui se é liberdade de expressão chamar o presidente de genocida. Totalmente. Sim. Claro que... E a Ana considera, ela colocou aqui o crime de injúria. Eu tenho uma posição até que vai além da Lei de Segurança Nacional. Eu acho, e aliás, a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, acabou de propor uma ação também muito bacana contra os dispositivos do Código Penal, na parte que tratam de crimes contra a honra de autoridades públicas, né? Subscrita pelo professor Cláudio Pereira de Souza Neto, uma grande ação em que vai além. Quer dizer, o problema não é só de Lei de Segurança Nacional. Eu não posso também usar a lei penal comum para ir contra quem faça uma crítica a um presidente, mesmo que diga, ele cometeu um crime que faz parte de uma democracia, você poder dizer que, na sua opinião, o presidente cometeu um crime. Isso é assim nos Estados Unidos o tempo todo, na Alemanha o tempo todo, nas democracias maduras o tempo todo. Se você ocupa um cargo público relevante, você tem que desenvolver a casca dura se você acha que você não é isso, você vai lá e disputa na esfera pública. Mas, ao mesmo tempo... Olha, liberdade de expressão não vai ao ponto de acusar alguém de ter cometido crime. Vai. E tem que ser relido o direito penal à luz da Constituição e, notadamente, nesse caso, da proteção da liberdade de expressão, né? Assim, o que eu acho que deve fazer, de novo, eu acho que a via judicial, nesse momento, é muito importante. Eu temo muito vetos, né? Eu temo o próprio projeto. Hoje eu li aqui no Globo que a deputada inseriu, por sugestão do ministro Alexandre de Moraes, aquele artigo que fala de criar alguma coisa com militar, etc. e tal, porque a ideia é para ninguém estimular um golpe.
Ok, mas o risco é assim, alguém falar as Forças Armadas são genocidas, ou se associaram ao genocídio, como o ministro Gilmar falou. E aí o general lá mandou ofício que era para instaurar inquérito contra. Faz parte, não existe honra de instituição. Criticar instituição do âmago, é da essência da liberdade de expressão. Então, eu tenho medo do processo legislativo, especialmente por causa do veto. E veto, se durante um período a norma fica sem valer, isso pode ter efeito para todas as investigações para trás. Eu acho que agora é a hora do Supremo Tribunal Federal se debruçar sobre isso. E uma norma de tamanha gravidade não deveria ser aprovada em semanas. Inclusive, sem uma reflexão suficiente em relação a tipos penais que estão sendo introduzidos muito rapidamente por sugestão, porque tem que votar daqui a 2 dias. Eu não acho que uma lei dessa gravidade possa ser feita dessa maneira. Professor, falando Daniel, na lei, você acha que esse seria o momento? Não é muito temerário a gente criar uma nova lei ou novos artigos de acordo com o governo que a gente tem atualmente? Não, exatamente o que eu estou falando. Eu concordo lá. Eu acho que o Oscar Vilhena escreveu um artigo muito bacana na Folha de São Paulo dizendo, olha, não é o momento de fazer essa lei correndo a toque de caixa. Assim. Primeiro que uma lei dessa gravidade não se faz a toque de caixa. Segundo que a gente tem um cenário político muito adverso para fazer uma lei sobre isso. E você tem uma solução, quer dizer, esse tema está posto no Supremo Tribunal Federal, em ADPF, em habeas corpus coletivos. Tem caminho. E aí, só para falar que a gente também colocou lá no grupo, Daniel, uma nota que foi produzida por várias entidades, Ministério Federal, Defensoria, grupos de direitos humanos no Rio de Janeiro, justamente questionando esse momento, que uma lei dessa precisa de reflexão, não pode ter regime de urgência, né? Mas eu queria que a gente está muito ligado aqui à questão da liberdade de expressão, mas eu queria que você entrasse no outro bloco da lei, já estou vendo aqui que são 11 horas, que a gente entrasse no outro bloco, que é a defesa do Estado Democrático, porque ali tem uma fronteira que não pode ser cruzada. E quando a gente fala de lei de tipo penal, a gente vai ter as condutas que vão ser descritas como tipicidade. Então, essa fronteira, ela também, assim, não determina quando é a minha liberdade de expressão e quando eu estou ultrapassando a fronteira, quando o Estado democrático. É claro que você mencionou agora, por exemplo, na questão dos partidos políticos, que os partidos políticos não podem existir para dizer que não vai ter mais democracia, que só vai ter partido único ou algo semelhante, que a sociedade não vai ser plural, que alguns vão ser perseguidos, um partido racista ou qualquer coisa desse tipo. Que é o que existe na Alemanha. O adversário na ponta da praia levar... Exatamente. Né? Agora, veja, inclusive os Estados Unidos estão enfrentando isso agora com o discurso supremacista branco, a invasão do Capitólio, tudo isso que está acontecendo, as pessoas estão sendo processadas lá, e eles finalmente, e agora também estão assumindo o racismo estrutural, quer dizer, uma série de questões. E na Alemanha é proibido ter partido nazista em um monte de lugares, como aqui também. Então, eu queria que você adentrasse nesse outro bloco e fazendo essa ponte até a que momento é a liberdade de expressão, em que momento passa a ser, qual é o tipo de ação que faz essa passagem da organização de movimentos contra o Estado democrático, como é que essa tipificação poderia se dar e como é que se defende essa outra parte da Lei de Segurança Nacional, até que venha outra que a substitua, para que exatamente nós não fiquemos num vácuo de abolição do crime. Não, ótima pergunta, é super difícil, Luísa. Bom, professor, então... me permite? Claro. Só rapidinho, só para acoplar também nesse questionamento da professora Luísa, isso acaba por retornar também a noção do free speech, e a pergunta que eu gostaria de fazer a você nós teríamos a maturidade de conceber algo parecido ou entender a liberdade de expressão como algo parecido ao free speech, levando em conta que, por exemplo, nos Estados Unidos, movimentos como a KKK ainda têm uma certa permissão de atuação? Apenas isso. Tá. Eu vou começar... Para completar aqui, professor, Rafael também fez uma pergunta no mesmo sentido aqui, só para ir na sequência.
Ele perguntou se essa comparação com os Estados Unidos não é perigosa, porque nos Estados Unidos a liberdade de expressão dos parlamentares é praticamente absoluta. Tá, não, então vamos lá. Eu não estou defendendo o modelo de liberdade de expressão existente no direito americano, não. Eu, inclusive, faço críticas. Quem tiver interesse, por exemplo, tem na internet um artigo que eu escrevi sobre hate speech, que no direito americano, nos Estados Unidos é meio exceção à regra, eles acham que é protegido. Eu acho que não, acho absolutamente legítimo que você criminalize, por exemplo, uma conduta racista, como teve no caso Elvanger, e como, enfim, teve em manifestações de altos líderes políticos em relação a quilombolas, a povos indígenas. Eu acho que isso pode e deve ser objeto de tutela do direito penal, né? Então, eu não concordo nesse particular com o direito americano, não. O que eu concordo com o direito americano, e, aliás, isso já está em muitas decisões do Supremo, essa afirmação que, no confronto entre direitos da personalidade, de autoridades públicas, de pessoas públicas e liberdade de expressão, a liberdade de expressão tem um peso muito maior. Ah, então não tem o direito da personalidade? Não. Então, por exemplo, fake news, eu concordo que não pode. Agora, o que é fake news? Aí a gente entra num campo de definição. Fake news não é notícia falsa. Né? Porque se você coloca notícia falsa, quem é que vai arbitrar o que é ou não é verdade? Né? Você vai asfixiar a possibilidade, inclusive, de você ter uma discussão social sobre o que é verdade. Eu acho que fake news é notícia fraudulenta. É quem fabrica alguma coisa de maneira dolosa. Você inventa uma coisa. Né? Mamadeira com órgão fálico na ponta. Isso é invenção, não tem. Ninguém, não teve isso. Difundir. Isso pode e deve ser proibido. Isso não é liberdade, porque isso é mentira. Né? Se alguém falar que o Daniel Sarmento, às 10, que horas são? Às 11 horas da manhã, estava na praia, vocês estão me vendo aqui, eu estou dando uma palestra, eu estou em casa e tal. Né? Se um de vocês falar isso é invenção, não é verdade. Quer dizer, não é que tem uma disputa sobre o que aconteceu, há controvérsias, uma pessoa deu uma versão, outra deu outra. Então, acho que fake news deve ser objeto de uma compreensão muito restritiva, concordando com o que a Luísa falou, que esses assuntos não é possível dissociá-los desse universo hoje das redes, né, que alimentam essa hiperpolarização, né, e assim as redes funcionam tentando manter você online o tempo todo. Então, quanto mais radical o negócio, mais a chance de você ficar atento, de você clicar, né, o clickbait, né, que as redes, enfim, muitas vezes são câmaras de ecos, porque a gente acaba só lendo, só acessando aquilo de pessoas que pensam muito parecido, e aí as pessoas tendem a ir se radicalizando. Então, acho que é um fenômeno social que, de fato, não pode ser ignorado. Acho que uma legislação sobre o assunto não pode ignorar esse cenário, que é diferente do cenário lá dos anos 80. Né? Esse outro tema, talvez o mais complexo da pergunta da Luísa, do outro lado, quer dizer, aquilo que deve ser criminalizado. Então, primeiro, para mim, assim, a premissa é de que não só é legítimo, mas que é necessário fazê-lo. Que haveria proteção insuficiente, né? Existe lá a proporcionalidade como vedação, não, excesso e a proteção insuficiente. Eu acho que haveria proteção insuficiente à democracia, ao Estado Democrático de Direito no Brasil, se algo que é um bem jurídico tão central, que a própria democracia, não recebesse nenhuma proteção penal. Assim, e se isso estava um pouco no campo teórico, das especulações, era um assunto interessante para a academia no passado, hoje esse é um assunto central, né? Está na ordem do dia. Né? Então, acho que tem que ter. Agora, eu acho que tem que ter muito cuidado ao desenhar esses tipos penais, porque, de fato, a fronteira com a liberdade de expressão é muito tênue. Né? Eu não defendo, por exemplo, o modelo americano. O modelo americano, se você está apenas falando de uma ideia, não tem. Qualquer uma pode, inclusive o racismo mais bárbaro, Ku Klux Klan, mas só se você incita uma ação com o eles chamam lá de clear and present danger, né? Com o perigo claro e imediato da ação se converter em ato, que aquilo passa a ser
ilegítimo. Eu acho que não. Eu não acho que é inválido, por exemplo, você criminalizar a difusão do racismo. A difusão de visões que atentem contra aquele núcleo mínimo da ideia de democracia e de direitos fundamentais. Só que aqui a gente tem que ter um certo cuidado para, em nome disso, não dizer que só estão respaldadas aquelas ideias com as quais a gente concorda ou que a gente acha que é politicamente correto. Então, por exemplo, eu sou militante da causa indígena, sou advogado no Supremo da APIB, da Articulação dos Povos Indígenas Brasileiros. Agora, eu não acho que você deva criminalizar quem diga que tem demarcação em excesso de terra indígena. Agora, se alguém começar a falar em matar os indígenas, ou que eles são homens das cavernas, ou coisa do gênero, aí eu acho que é diferente. Né? Então, assim, eu não acho... Eu sou defensor das cotas raciais. Agora, eu não acho que você vai resolver com direito penal quem vá para a esfera pública dizer que cota racial é um absurdo, é racismo reverso, etc. E tal. Eu acho que é um argumento bobo, é uma bobagem, mas você enfrenta isso na esfera pública, discutindo. Agora, se alguém vai e fala que negros é raça inferior, então é outro papo. Então, acho que o uso do direito penal nesse enfrentamento dos ataques contra a democracia tem que ser preservado para a hipótese que, de fato, ofereçam um risco real. E segundo, né, que você esteja num campo, vamos dizer assim, do núcleo duro ali daquelas ideias que são o esteio do Estado Democrático de Direito. Falar é fácil, né? Escrever isso num tipo pode ser dificílimo. Eu acho que essa é uma das delicadezas da Lei de Segurança Nacional, porque, de fato, os tipos alguns deles são muito vagos. Então, por isso, a técnica que a gente usou é alguns tirar, em outros, assim, tirar um pedaço, no outro fazer uma interpretação conforme. Né? A lei que vai ficar está muito longe de ser a lei dos sonhos, tem um monte de problemas. O problema Professor. é que, assim, eu acho que não ter nada ia ser até pelos riscos que hoje a gente vivencia, e eu acho que jogar isso no colo do parlamento com o poder de veto que tem o presidente da República e não enfrentar algo que é essencialmente constitucional. Não dá para falar que é judicialização da política, que é o Supremo invadindo. Você está pedindo para controlar violações claras da Constituição de direitos que, inclusive, são concebidos como pressupostos para o funcionamento da democracia. Professor, apenas acho que uma pergunta de ordem prática, para que o senhor possa aclarar, inclusive aos alunos do curso regular, a procedência, por exemplo, da ADPF 799 causa o que nos projetos de lei? Como que acontece essa inter-relação entre a procedência da ADPF, ou seja a sua, ou seja do PSB, ou de qualquer outra, o que provoca com relação aos projetos de lei? Como que funciona essa relação? Não, assim, rapidinho, só para acrescentar na pergunta do Matheus, eu já até coloquei aqui no nosso chat, são 5 ADPFs, todas de relatoria do ministro Gilmar, e como o professor Daniel já falou, a ADPF 799, ela faz impugnação de alguns artigos, né? Enquanto, por exemplo, a do PDT, ela faz uma impugnação de na recepção de toda a Lei de Segurança Nacional. Só para acrescentar. Então, na pergunta aqui do Matheus, qual o efeito jurídico formal sobre os projetos de lei? Não há. Quer dizer, quando o Supremo declara que não foi recepcionada uma lei, ele não dá uma ordem para o Congresso no projeto de lei que está tramitando. Agora, eu acho que do ponto de vista, vamos dizer assim, da real, você instaura ali um diálogo, o Supremo, de certa maneira, delineia algumas balizas que, dentro de uma compreensão de democracia envolvendo diálogos institucionais, tende a exercer influência na ação legislativa, né? Nas decisões que o legislativo possa vir a tomar. Agora, o Supremo julgar não
inibe a tramitação dos projetos de lei. Talvez tire um pouco a urgência, porque hoje há a percepção que é preciso enfrentar isso, porque tem um risco que não para de ter aí gente sendo processada ou com instauração de inquérito porque criticou o governo, né? Professor, pode falar, Matheus. Eu vou finalizar com a última pergunta, professora Monique. Essa é a minha última intervenção, porque, enfim, é uma aula magistral, praticamente, né, professora Monique, essa exposição do professor Daniel. Professor e queridos membros do grupo, esse debate de largado em torno da necessidade de proteção da democracia é um sintoma muito grave. Há poucos dias atrás eu vi um filme do Costa Gavras, um grego-francês, chamado Estado de Sítio, que mostra muito bem como funciona a forma em que se opera um regime de exceção logo no seu início. E isso muitas vezes se dá de maneira imperceptível. O senhor já pontuou isso logo no começo da sua fala, que vivemos sob um cariz autoritário. Eu gostaria, na verdade, apenas de retomar esse ponto. Nós estamos num contexto de autoritarismo, isso já é permitido se dizer, e se não estamos num contexto de autoritarismo, num semblante concreto de que isso está presente ou premente? Tá, bom, vamos lá. Eu acho que você tem gradações, né? Eu discordo muito profundamente de falas como, por exemplo, uma que frequentemente o Luiz Roberto Barroso faz, de que o Brasil não viveria uma crise democrática porque as instituições estão funcionando. Primeiro porque eu não acho que elas estejam funcionando bem, muitas delas estão funcionando muito mal. Se a gente pensar que o Exército é uma instituição, acho que, evidentemente, há um envolvimento hoje muito maior do Exército com política do que deve haver numa democracia saudável, né? Se a gente pensar que as polícias são instituições, talvez as instituições que mais se relacionam em bases diárias com a população, né? O nível de infiltração hoje nas polícias, divisões autoritárias, é uma coisa impressionante. Se a gente pensar no desmonte dos órgãos ambientais, no fato de que os órgãos indigenistas ligados ao racismo são pessoas hoje que atuam a partir de uma agenda diametralmente oposta. O ministro do Meio Ambiente é um ministro do anti-meio ambiente. Eu acho que não dá para dizer que as instituições estejam funcionando. Agora, eu acho que o Brasil não é ainda uma Hungria. O Brasil ainda não é uma Turquia. Você ainda tem, quer dizer, o Supremo faz resistências, né? Nem tudo que o governo quer consegue passar no Congresso. Eu estou falando aqui e imagino que não vai haver a polícia aqui me prender quando terminar a minha palestra, né? Então, isso indica que a gente ainda não chegou no fundo do poço, né? Eu acho que a gente tem aqui um Rubicão. O Rubicão é a reeleição. Eu acho que se tiver a reeleição, os estudos todos da democracia comparada mostram que o maior risco para a democracia se dá na reeleição dos líderes autoritários, em que aí ele vai de vento em popa. Mas acho que a gente ainda está, de alguma maneira, conseguindo resistir. Agora, por outro lado, eu acho que o Brasil nunca foi um Estado democrático de direito em sentido pleno. A gente olha, por exemplo, a relação que as polícias têm com a população negra e favelada no Rio de Janeiro, isso é tudo menos Estado democrático de direito, né? Inviolabilidade do domicílio para mim e lógica do Capitão Nascimento, pé na porta para a favelada, para o favelado. Isso é negação do Estado de Direito. A gente sempre teve ali um certo Estado de Direito convivendo com uma assimetria muito grande na possibilidade de acesso aos direitos constitucionais, em que existiam como que bolsões de estado de exceção. Isso não é Bolsonaro, isso não é crise democrática, porque esse é um problema crônico, ele não é uma crise. Tem aqui uma pergunta que eu não posso deixar de mencionar, que o Luciano escreve aqui. A judicialização da política é resquício de uma disfunção da democracia que estamos vivendo? Será que precisaria do Supremo decidir sobre a instalação da CPI no Senado?
ou seja, o legislativo se beneficia dessa judicialização. Bom, Luciano, primeiro que a judicialização da política ela não é uma discussão da democracia. O que acontece é o seguinte, quando essa expressão judicialização da política, ela tem vários conteúdos, vamos dizer assim. Primeiro, porque no Estado democrático, nenhuma lesão ou ameaça de direito pode deixar de ser levado ao judiciário. Isso faz com que você tenha judicialização de direitos sociais, não só direitos individuais. E você pode ter ações coletivas. Isso assim, nos Estados Unidos e na Europa. Só que nós vamos ter duas formas diferentes de olhar isso. Nos Estados Unidos vai se dizer que o judiciário está entrando no executivo porque é presidencialismo. E na Europa vai se dizer que seriam juízes legisladores porque é parlamentarismo. Então, essa é uma discussão muito maior do que a justiciabilidade dos direitos sociais, atores da justiciabilidade, uma série de questões. Esse ponto aqui que você está... Bom, fora que o judiciário não trabalha de ofício. Alguém vai lá e faz uma ação no Supremo. Também existem cortes constitucionais pelo mundo inteiro aí fazendo trabalhos semelhantes em controle de constitucionalidade difuso ou concentrado. Mas esse ponto aqui, como o ministro Barroso falou, é a Constituição que diz que as minorias com 31 assinaturas de senadores têm direito à instalação de CPI. Então, quem não cumpriu o seu papel foi inerte, foi o próprio legislativo. O que o judiciário disse olha, as minorias têm um direito, esse direito está escrito na Constituição. Coisa mais básica, ele declarou praticamente, nem interpretou, ele declarou. Então, fora que essa questão da matéria eleitoral, da justiça eleitoral, nós temos uma justiça eleitoral, os partidos levam, lembrando que os partidos são autores possíveis de ações constitucionais. Esse é o nosso sistema. Aliás, muito democrático, porque o equilíbrio da democracia não está só na maioria poder exercer os seus direitos sobre a minoria, também está minorias aí políticas. Fora que, no presidencialismo como nós temos, nós também não temos um executivo com maioria, daí o presidencialismo de coalizão com as suas características no Brasil, pelo número de partidos que nós temos. Então, isso aqui para você entender isso, e muitas vezes o judiciário anda para trás e não para frente, eu aconselho, todo mundo ver aí, como eu já falei, a série documental americana sobre a Quarta Emenda, que no Brasil tem a luta pela liberdade, mas, na verdade, essa emenda é pela igualdade, que é a questão que todos têm direito ao mesmo tratamento, é a cláusula do devido processo legal, que é a cláusula da Constituição Americana que segue a 3, da emenda da Constituição Americana que segue a 3, que é a da abolição da escravização nos Estados Unidos depois da Guerra Civil. Então, para ver como o judiciário pode ir para trás e em vez de ir para frente. A gente fala muito do judiciário quando vai para frente, mas para trás não fala muito, né? Então, essa emenda é super importante, porque o que ela faz? Ela faz um reconhecimento. Primeiro, ela reconhece o direito dos homens negros, depois das mulheres negras, e é a mesma cláusula que as mulheres vão usar e que os casais do mesmo sexo vão usar, porque todos têm direito ao mesmo tratamento. Então, é muito interessante essa série documental. Não podia deixar de comentar. Agora, um outro comentário que o Daniel fez, as democracias, que ele chamou de democracias maduras, elas têm legislações de defesa por conta do seu próprio histórico, especialmente a Alemanha, e não queremos citar a Alemanha por conta da Segunda Guerra, vamos citar a Espanha. A Espanha tem um histórico de uma ditadura que dura da década de 30 à década de 70, Portugal também, que dura da década de 20 à década de 70, né, do século passado, e todos têm legislações e garantias que não vão existir partidos neonazistas ou racistas. E quando se enfrentam isso, e quando eles enfrentam terrorismo mesmo, como é a Espanha, que enfrenta o terrorismo desde o século XIX, eles enfrentam com leis democráticas, né? Então, existem leis, e há uma discussão sempre presente sobre isso, e a própria França também. Então, essa questão da Lei de Segurança Nacional, na defesa do Estado Democrático, ela pode ter tipos penais, mas a gente tem que ter o devido processo legal. E essa é uma outra característica também importante. Por quê?
porque, paralelamente a isso, pessoal, existem projetos de mudança. Veja que o Edmilson estava nos acompanhando aqui, que é um colega que está estudando isso. Há projetos de mudança da lei de terrorismo para criar um contra-terrorismo e abolir o devido processo legal em determinados tipos penais de terrorismo. Então, a gente também tem que ficar muito ciente de tudo isso, porque, às vezes, o combate ao tal do terrorismo, do inimigo interno, vem por múltiplas faces. Por isso que uma lei de segurança nacional não pode nunca ser por regime de urgência, né? É isso, gente. Acho que a gente já são 11h20, eu estou aqui com a cabeça fervendo. Eu tinha várias perguntas para fazer para o professor Daniel, mas não vai dar tempo. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas vai dar tempo de vocês fazerem perguntas. Eu acho que várias perguntas aqui do chat já foram respondidas de uma maneira ou outra nas falas do professor Daniel, da professora Luísa e do Matheus. Mas se vocês... A Dalgisa já disse aqui que tem pergunta. Quem quiser abrir o microfone e fazer pergunta, fique à vontade. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu peço a vez também, pode ir. Oi, Edmilson. Acabei de te falar. Vamos começar com Edmilson. Vamos lá. Certo, bom dia. Professor, bela palestra, obrigado aí pelas considerações. Eu ia lhe perguntar o seguinte, digamos que a nova lei, independente do julgamento das DPFs, digamos que a nova lei venha a revogar a Lei de Segurança Nacional e a incluir os tipos no Código Penal Comum. Isso não resolveria boa parte dos problemas, porque a principiologia do Código Penal já é uma principiologia, a parte geral, já mais democrática, não há previsão de responsabilidade objetiva, enfim, é bem mais adaptado aos tempos democráticos do que a Lei de Segurança Nacional, que foi criada num mundo totalmente diferente. Isso é uma pergunta que eu lhe faço. E uma segunda questão que eu lhe faço. O senhor acredita que o discurso de criminalização de terrorismos, eu falo terrorismo de verdade, não o terrorismo inventado de criminalizar movimentos sociais ou os opositores do governo de plantão. O senhor acha que esse discurso ele pode ser revigorado quando a Lei de Segurança Nacional for revogada e ser colocado em uma lei de contra-terrorismo, ou isso é apenas uma questão de adaptar melhor essas normas ao Código Penal para evitar os riscos desse retrocesso? Aí eu vou respondendo uma a uma, como é que eu faço? Acho que pode ser bloco. Ou cadê? Tá. Bloco. Alguém mais, pessoal, quer fazer? Porque... Tem aqui a pergunta do Edmilson, o Galaxy levantou a mão também, Rafael. Vamos lá, o Galaxy A10, quem que é? Ou será que levantou errado? Não, perdão. Fui eu que levantei a mão. Pode falar. Eu peço perdão até por ter entrado na reunião um pouco atrasado, porque agora que um colega me enviou o link. E a minha pergunta é no contexto geral, tanto do assunto quanto no modo geral da justiça brasileira, não focado diretamente para o tema. Por eu ter 50 anos, eu entrei para a faculdade, né, para me entender um pouco a justiça brasileira. E a área penal, eu, pela idade talvez, vejo muito erro. Queria ver qualquer um dos professores, há uma perspectiva disso melhorar, pelo menos a longo prazo. Vou citar um exemplo. A gente vê muita gente que está sendo punido injustamente e gente que comete o delito sendo inocentado. Eu não sei nem se é o tema certo, o momento certo de eu perguntar, mas como eu entrei agora, eu queria saber se alguém pode me responder se a longo prazo há uma perspectiva de melhora nesse sentido. Mais alguém, gente? Eu, Rafael. Rafael. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Eu gostaria de abordar algo que foi dito no começo pelo professor Daniel Sarmento,
que era a respeito da liberdade de expressão em relação aos políticos, né? Inclusive, foi uma pergunta que trazia até o nome genocídio, de imputação de genocida ao atual presidente, né? De antemão, eu quero dizer que eu não sou nem A nem B diante dessa polarização, certo? Eu só expresso assim, como filho de judeu, eu sei o que é um genocídio, né? E o crime de genocídio não está sendo falsamente imputado contra o presidente, e não há também uma relativização desse abuso da liberdade de expressão nesse contexto de uma desordem nos ambientes das mídias sociais. Acho que são esses três, professor. Cadê você, Daniel? Oi, Daniel. Então, vamos lá. Com relação à pergunta sobre justiça criminal, eu acho que eu não sou a pessoa adequada para responder, porque não é minha praia, não atuo na área criminal. Talvez a Luísa ou a Monique possam responder. Com relação à questão do Código edital ou não no Código Penal, eu não tenho nenhuma posição específica sobre isso, não acho que talvez a inserção no diploma A, B ou C, não sei se isso faz tanta diferença, né? Agora, eu temo, de novo, discutir isso agora, aqui e com essa rapidez. Acho que isso é uma péssima ideia, né? Então, assim, vamos fazer a lei agora. Não, assim, tem um pedido no Supremo de cautelar, né? Acho que a urgência é ali. Lei é uma coisa muito complexa, delicada, esse é um assunto dificílimo. Fazer assim, agora e correndo, não me parece definitivamente uma boa ideia, né? Com relação ao problema do contra-terrorismo, a mesma coisa, que eu acho que não é o momento para a gente discutir isso. A gente está num momento de crise democrática, lei para criminalizar coisas sob esse foco de terrorismo, contra-terrorismo, eu acho que tem tudo para dar errado, né? Eu já vi isso no passado, quando a gente ainda não estava nesse momento de crise democrática, ou pelo menos ela não estava tão profunda, em que surgiu o projeto de lei. Eu acho que a Dilma cometeu um equívoco ao promulgar a lei antiterrorismo. Na época foi, inclusive, muito criticada por determinados setores, mas colocou um artigo ali que, de certa maneira, ressalvava as mobilizações por justiça social, etc. e tal. Eu tenho medo disso cair, disso ser derrubado e disso dar aso ao que é uma das obsessões históricas do presidente da República, que é a luta contra, por exemplo, MST ou MTST, né? A gente voltar à lógica da criminalização dos movimentos de contestação social, que são indispensáveis numa democracia pujante. Com relação ao Rafael, eu não sei se eu entendi a pergunta, mas, assim, primeiro, eu não sei, tenho dúvidas se dá para enquadrar ou não o comportamento do presidente Jair Bolsonaro como genocida. Eu tenho dúvidas. Eu também não acho que a palavra genocídio deva ser banalizada, mas acho que as coisas que ele faz com povos indígenas, por exemplo, na pandemia, não são nada banais. Agora, isso está em discussão, em foros, inclusive, como o Tribunal Penal Internacional. Só que eu acho que o tema não é esse, não é se é bem ou mal empregado. O central é que a liberdade de expressão envolve a possibilidade de você fazer as críticas mais duras, mais contundentes, inclusive dizer que a pessoa é criminosa. Inclusive, aí alguém pergunta, mas isso não é calúnia, injúria, difamação, seja lá o que for? Aí eu digo, não, que não é a Constituição que tem que ser interpretada à luz do Código Penal. É o Código Penal que é limitado pela Constituição e tem que ser interpretado à luz da Constituição. E que se é um consenso em matéria dogmática da liberdade de expressão, é que o seu núcleo duro mais protegido é aquele que diz respeito exatamente à possibilidade de você criticar de maneira contundente, inclusive, de maneira eventualmente até injusta, a ação das autoridades públicas e das instituições do Estado. Pessoal, obrigado, Daniel. Bom, sobre essa rodada também, Rafael, sobre a questão do uso da expressão genocídio, né? Eu também me incomodo, às vezes, porque
para você equiparar coisas que não são equiparáveis. Mas o genocídio é um projeto, né? O crime de genocídio, ele existe. O Brasil já teve uma condenação, inclusive, por genocídio de povos indígenas, né? Então, existe um tipo penal na nossa legislação, para além da Shoah, né? Inclusive, temos agora até um filme que está concorrendo ao Oscar, que é Covardes Aida, que é sobre o genocídio, também com a condenação da morte de meninos e homens bósnios na guerra dos Balcãs, da antiga Iugoslávia, vale muito a pena ver. Então, o genocídio ele é um tipo penal. O que algumas ONGs de defesa da população indígena levaram, inclusive, à Corte de Direitos Humanos, foi uma tipificação de genocídio em relação às populações indígenas, né, por não ter assegurado na forma adequada, no início da pandemia, inclusive, tivemos inúmeras mortes de lideranças indígenas, a questão ainda não havia a vacina, uma melhor política pública, inclusive existe uma ação no Supremo sobre isso, né, que o ministro Barroso tem o plano de política pública... Até eu sou advogado da ação também. Também então, existe essa ação. Agora, a expressão, o uso da expressão, ele é um genocida, ele é um assassino, aí, para além do incômodo que possa gerar para alguém que tenha um conhecimento histórico maior do que foram alguns genocídios que aconteceram na nossa história, mas com essa presença que no Brasil existe essa condenação de um caso de genocídio, fica esse incômodo, mas eu acho que é dentro dessa linha da crítica, como o Daniel falou, da desconsideração pela pessoa do outro, né? Eu acho que nós tivemos vários exemplos durante... Eu acho que uma expressão, talvez que você fique chocado com isso, mas a que mais me choca sempre foi quando ele disse que eu não sou coveiro. Eu não sou coveiro. Isso é uma desconsideração pelo luto. E o luto é uma coisa que perpassa todas as culturas. Para quem é religioso, então, você sabe, né, é uma coisa muito forte. Para quem tem a religião, o luto, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, é uma coisa muito forte de resguardo para o recomeço, né? É muito forte, é muito forte. Então, eu não sou coveiro. Bom, então, vamos... Então, eu acho que fica essa questão, né? Eu acho que quando as pessoas usam isso como uma expressão crítica nesse universo. O Galaxy, é o seguinte, a questão do sistema penal, a crítica do sistema penal merece aí se você vier participar nos nossos grupos, nós estamos sempre discutindo direitos fundamentais e sistema de justiça criminal. O aprimoramento da justiça, o processo penal, a interpretação, isso aí contempla muitas discussões, inclusive quem devia estar preso, quem está solto, se tem muita gente presa que não devia e quem devia não está. Isso a discussão é eterna de quem trabalha com o processo penal à luz da Constituição, né? Porque, como o Daniel, eu gosto sempre de dizer, a gente não começa do Código para a Constituição, a gente começa da Constituição para os códigos, né? E, às vezes, tem que olhar os tratados internacionais também. E a outra pergunta, eu também acho que não está na hora de discutir nem terrorismo, nem contra-terrorismo, nem lei de segurança nacional de forma atabalhoada. Está na hora de defender a democracia e o Estado democrático. E uma coisa que eu gosto sempre de dizer, aqui terminando a minha intervenção nesse momento, é que eu posso criticar todos os ministros do Supremo, o presidente da República, o presidente do Senado, os senadores, o presidente da Câmara, os integrantes do Ministério Federal, as polícias. Agora, a minha crítica, e pode ser uma crítica feroz, porque eu posso discordar da forma como os julgamentos se dão, do que acontece, mas eu não quero que o Supremo seja fechado, não. E nem quero que tenha lei para trocar os ministros aleatoriamente. Fica agora até 70, depois 75. Eu quero que o debate exista e seja um espaço honesto de debate. E aí, então, os integrantes também temos que ter o debate honesto, né? Então, eu acho que essa é a diferença da crítica e da derrubada das instituições. Quando eu digo que eu quero fechar uma instituição, aí não dá, né? Com a nossa história, aí 5 ditaduras, Vargas, ditadura militar, aí não fica bem, né? Então, eu acho que essa é uma diferenciação. Quando eu critico o ato, é uma coisa. Quando eu ameaço a pessoa e digo que vou fechar a instituição, aí já é o outro lado da moeda.
Sobre o debate da lei de terror, completando a última intervenção também, professora Monique, também a ideia tudo indica que vai ser travado um debate a galope também, a nível legislativo. Existe um projeto de lei requentado que tende a reverberar bastante nos próximos tempos. Está, inclusive, no radar do Departamento de Estudos e Projetos Legislativos do IBCCRIM a confecção de uma nota técnica. Eu não falo aqui, obviamente, pelo departamento e muito menos pelo IBCCRIM, mas isso está no radar. Inclusive, estamos trabalhando sobre uma minuta já nesse sentido. E me parece que o ponto em torno do genocídio, Carlos Rafael, é exatamente o que o professor Daniel comentou. Não é se é ou se não é genocídio, é se eu posso ou não posso falar. Né? E, não obstante o enquadramento típico, a subsunção perfeita ou não, eu poder falar genocida, se eu estou sendo impedido de tratá-lo como genocida ou não, isso acaba por tolher a minha liberdade de expressão, ao fim e ao cabo, independente da tecnia, né? E também eu contribuí de bastidores, de maneira muito breve, no parecer que foi feito pela Comissão Especial de Juristas da OAB, no sentido de que melhor se amolda as condutas até o momento perpetradas no crime contra a humanidade, e não, efetivamente, ao crime de genocídio, tratando especialmente sobre a pandemia, não sobre os povos indígenas, né? Os povos indígenas realmente já têm uma representação a nível de TPI, em torno, sim, do tipo penal de crime contra a humanidade também, mas também uma tentativa de imputação a nível de genocídio, o que até mesmo o professor William Chabas, professor da Universidade de Middlesex, considera bastante difícil uma subsunção ao tipo de genocídio, mas um tanto quanto factível em crime contra a humanidade. É só esse último comentário também. Professora? Mais alguém? Professora? Oi. Eu peço perdão de novo pela intervenção, é porque, como eu entrei atrasado, eu estou acompanhando, estou entendendo melhor agora o debate. Na minha opinião, se é que eu posso expressá-la, a palavra genocídio, ela é muito forte. Eu acho que é usada num momento inoportuno, quando se usam, tá? Eu sou da mesma forma, eu não tenho lado, quero que a democracia seja cumprida, mas vejo muitos erros no Supremo Tribunal, vejo erros na Câmara dos Deputados, vejo erros no Senado e, obviamente, vejo erros também no Executivo, que é o presidente da República. Mas eu acho que só quem vem de uma raiz judaica, né, de família de judeus, sabe realmente que expressa isso. Por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha conhecimento, a palavra é muito forte e acho que às vezes empregada de uma forma desrespeitosa até com as famílias que passaram pelo genocídio em si. Então eu acho assim, como o professor bem disse aí, o momento, na minha opinião, realmente é da gente tentar sair desse marasmo que se formou através da Covid-19. Eu queria agradecer ao amigo que me fez o convite e, apesar do pouco tempo aqui, debate de alto nível. Pretendo participar mais vezes. Essa é a minha opinião. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Pessoal, já são 11h40, acho que eu vou passar para o professor Daniel fazer a última fala dele, se tiver alguma pergunta não respondida que ele tenha anotado aí. E já agradeço mais uma vez o professor Daniel, o professor Luiz, o Matheus, foi excelente. Acho que a gente pode já pré-marcar um próximo encontro para depois que o Supremo decidir essa questão, ou depois que a gente tiver uma alteração legislativa sobre o tema, porque essa discussão ela não acabou e acho que não vai ter um fim breve. Obrigada, professor, mais uma vez. Não, eu que agradeço a você, Monique, agradeço a Luísa ao convite. Eu terminaria dizendo assim, acho que o Supremo tem um encontro marcado com a Lei de Segurança Nacional, acho que está na hora de apreciar os pedidos de cautelar nessas ADPFs e nos habeas corpus coletivos que foram impetrados. Isso é muito urgente, está em jogo não só a liberdade de expressão, mas eu diria que até a democracia brasileira. Respeito essa posição do Congresso
de legislar. Acho que as pessoas que estão engajadas nessa tarefa estão bem intencionadas, mas, enfim, tem um ditado que a minha avó usava, de que o inferno está cheio de gente com boa intenção. Acho que é um erro estratégico grave querer resolver isso no Congresso agora, especialmente com o poder de veto que tem o presidente da República e com risco de abolício crimes generalizado para pessoas que atentaram contra a democracia no passado e que hoje são, inclusive, objeto de investigação. Acho que a luta agora deve envolver algum grau de estratégia e não só de voluntarismo para ver quem é protagonista. E acho que a estratégia agora aponta claramente para a necessidade de que o Supremo se desencumba da sua mais importante missão institucional, que é ser guardião da democracia, guardião da Constituição e guardião dos direitos fundamentais. É isso, gente. Obrigado, foi um prazer. Obrigada, Daniel. Agradeço imensamente você ter aceito o convite, estar aqui, da gente ter podido se rever, né? Mesmo que aqui por vídeo. Marilena, Edmilson, todo o pessoal que está aqui, Matheus, o Rafael, que estão sempre nos nossos debates, todos os alunos e alunas aqui que estão participando. Muito obrigado mesmo. Mais uma manhã de sexta-feira muito prazerosa, né, Monique? Muito prazerosa. Se ficou mais alguma dúvida, acho que o Diego levantou a mão aqui, mas como a gente está no tempo, a gente está lá no grupo do WhatsApp, a gente pode continuar conversando lá, tá bom, gente? Obrigada, participação de todos. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, gente. Até logo. Bom fim de semana. Tchau, professora. Tchau, tchau.